Nesses 5 jogos. Presidente, como é que está sendo esses últimos dias que o senhor está no comando do Flamengo, na presidência, esse momento turbulento, e que o senhor pode encerrar 6 anos que todo mundo sempre elogiou o lado financeiro, mas que títulos não vieram? Como é que o senhor analisa, enfim, toda a sua gestão? A mesma maneira que no futebol, né, com relação aos jogos que faltam 1 mês e pouco, eu vou fazer o melhor que eu posso. Presidente, acho que isso foi discutido ao longo da temporada, a questão das prioridades numa Copa do Brasil, numa Libertadores ou num Brasileiro. Houve algum erro de avaliação, na sua opinião, em termos do elenco, de se apostar numa competição em detrimento de outra, para que de repente alguns pontos do Brasileiro não tivessem escapado e estejam fazendo falta nessa reta final? Eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para fazer esse tipo de avaliação. Nesse momento, né, vocês são analistas imparciais e com certeza podem fazer essa avaliação melhor do que eu. O senhor deixando a presidência do Flamengo, o senhor pretende seguir ativo no clube, ocupando alguma pasta, se caso o seu candidato, Ricardo Lomba, ganhe a eleição? Não, independente do resultado da eleição, eu não vou continuar na próxima administração. Eu acho que é natural isso, são 6 anos já e vou cuidar da minha vida. Obrigado. Jogou a toalha? Jogou e jogou com força. É? Jogou com força. Eu fiquei alarmado. É, porque a gente está acostumado a ver nesses 6 anos que o próprio presidente citou ali, ele sempre confiante, ele sempre acreditando, ele sempre fala, não, vamos trabalhar, o Flamengo não desiste, o Flamengo segue. Ele, não, o discurso dele ali, falta 1 mês e meio para acabar meu mandato, vou tentar fazer o possível. Houve erro, vocês façam uma avaliação de vocês aí, são imparciais, ou seja, e com uma feição, né? Então, na minha opinião, ele jogou a toalha. Longe de ser aquele bandeira combativo, né? Sim. Longe de ser aquele presidente combativo que a gente já viu em muitas oportunidades, às vezes até trocando diálogo com o repórter. É importante, às vezes, você dialogar. Discordar, faz parte do futebol, faz parte da entrevista. Sequer defendeu a estratégia do Flamengo. E ele dizia assim, não, eu vou terminar o meu tempo aqui no Flamengo da melhor maneira possível. Quer dizer, larguei. E depois vou cuidar da minha vida. Vou cuidar da minha vida, quer dizer, joguei 6 anos pela janela, que não aconteceu nada com o Flamengo. Mas aí eu discordo. Parte financeira. Eu acho Não, eu estou falando de conquista esportiva. Conquista esportiva. Agora não vou... Ele tem um mérito enorme. O Flamengo, nesse aspecto, sensacional. Sensacional. Ninguém pode falar um X do Bandeira. Não tem quem fale. Um X do Bandeira, ó, isso aqui ele não colocou, o X ele não colocou na questão certa, errado. Ele arrumou as finanças do Flamengo, conseguiu melhorar o clube, conseguiu mudar o patamar do Flamengo. O Flamengo tem a maior arrecadação dos clubes brasileiros, com os patrocínios que tem na camisa, com as verbas que recebe dos campeonatos e das transmissões esportivas. Esse é o Flamengo. O Flamengo conseguiu aumentar os seus valores em relação, por exemplo, ao Corinthians, que é o segundo nesse patamar. O Corinthians tem uma diferença grande em relação ao Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo melhorou os seus patrocínios, conseguiu vender bem os seus patrocínios e estabilizou as suas contas. Ponto. Dentro de campo, as conquistas foram muito pequenas para ser do Flamengo. Jogou a toalha? Jogou e jogou com força. É? Jogou com força. Eu fiquei alarmado. É, porque a gente está acostumado a ver nesses 6 anos que o próprio presidente citou ali, ele sempre confiante, ele sempre acreditando, ele sempre fala, não, vamos trabalhar, o Flamengo não desiste, o Flamengo segue. Ele, não, o discurso dele ali, falta 1 mês e meio para acabar meu mandato, vou tentar fazer o possível. Houve erro, vocês façam uma avaliação de vocês aí, são imparciais, ou seja, e com uma feição, né? Então, na minha opinião, ele jogou a toalha. Longe de ser aquele bandeira combativo, né? Sim. Longe de ser aquele presidente combativo que a gente já viu em muitas oportunidades, às vezes até trocando diálogo com o repórter. É importante, às vezes, você dialogar. Discordar, faz parte do futebol, faz parte da entrevista. Sequer defendeu a estratégia do Flamengo. E ele dizia assim, não, eu vou terminar o meu tempo aqui no Flamengo da melhor maneira possível. Quer dizer, larguei. E depois vou cuidar da minha vida. Vou cuidar da minha vida, quer dizer, joguei 6 anos pela janela, que não aconteceu nada com o Flamengo. Mas aí eu discordo. Parte financeira. Eu acho eu estou falando de conquista esportiva. Agora não vou... Ele tem um mérito enorme. O Flamengo, nesse aspecto, sensacional. Sensacional. Ninguém pode falar um X do Bandeira. Não tem quem fale.
um X do Bandeira. Ó, isso aqui ele não colocou, o X ele não colocou na questão certa. Errado. Ele arrumou as finanças do Flamengo, conseguiu melhorar o clube, conseguiu mudar o patamar do Flamengo. O Flamengo tem a maior arrecadação dos clubes brasileiros, com os patrocínios que tem na camisa, com as verbas que recebe dos campeonatos e das transmissões esportivas. Esse é o Flamengo. O Flamengo conseguiu aumentar os seus valores em relação, por exemplo, ao Corinthians, que é o segundo nesse patamar. O Corinthians tem uma diferença grande em relação ao Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo melhorou os seus patrocínios, conseguiu vender bem os seus patrocínios e estabilizou as suas contas. Ponto. Dentro de campo, as conquistas foram muito pequenas para ser do Flamengo.